Né, pessoal? Boa noite para todos. Boa noite, né? Vamos fazer o nosso caminho aqui. Boa noite. Nosso caminho aqui da quarta-feira, né? Quarta-feira de Humanidades. Então, deixa eu ver alguns elementos aqui com os senhores, de modo muito rápido, né? Algumas coisas são importantes para a gente. É que dentro da nossa disciplina de sociologia, que fique bem claro para os senhores que o capitalismo é o grande sistema do mundo moderno. Então, o capitalismo se consolida desde o século XVI. Ele vem num longo processo de consolidação, passando por várias e várias etapas. E o capitalismo se torna aquilo que ele é, né? Aquilo que ele é muito importante, ele é fundamental para o mundo, para os meios que nós temos agora, para a sociedade, portanto, atual. Ok, meu caro estudante? Então, a gente tem que dizer o seguinte, que dentro deste pensamento do socialismo, nós temos aqueles que se colocam contra, portanto, o sistema dominante. Quem é a favor do sistema dominante são os filósofos, os sociólogos que nós vimos anteriormente, Durkheim e Max Weber. Agora, quem é contra? Já vimos 3 grandes movimentos contrários ao socialismo. Então, foi a aula anterior a esta. Então, nós vimos, seja o socialismo chamado de utópico. Então, nós temos lá figuras como Owen, né? Esse socialismo utópico, então, está a partir da página 25, por favor. Personagens como Saint-Simon, né, também defendem esse socialismo utópico. Fourier, então, é um socialismo do diálogo, onde eles não concordam com o sistema capitalista e eles acreditam que escrevendo cartinhas, ou dialogando, ou conversando no pé do ouvido com o burguês vai se sensibilizar e, sensibilizando-se, vai dar melhor condições para os proletários. Depois nós vimos um socialismo mais radical, mas não, o socialismo radical por excelência. Esse socialismo radical por excelência se chama anarquismo. Então, dentro do anarquismo, eu passei para vocês 2 autores, né, meu caro estudante? Então, para a gente rever, para a gente relembrar, para a gente refrescar a nossa memória. Então, dentro deste socialismo anárquico, nós vimos a figura de Proudhon e Bakunin. Inclusive, eles acreditam na luta de classes, eles acreditam na violência como o resolvedor das questões, como um mecanismo para fazer com que a burguesia que está no poder possa largar o osso, digamos assim, e o poder chegue às camadas populares, às pessoas e etc. Então, o anarquismo. Terceira vertente, que nós vimos na aula anterior a esta, a terceira vertente é justamente do chamado socialismo cristão. Tá bem? Então, o que é o socialismo cristão? O socialismo cristão é a vertente, é a corrente de pensamento que se coloca contra alguns elementos do capitalismo. Por exemplo, a desigualdade social. Então, o católico não podia nem ser muito fã do capitalismo. O católico sempre condenou a usura como pecado que leva para o inferno. Então, a usura era algo visto como algo muito pejorativo, muito ruim. Então, o Papa Leão XIII escreve uma encíclica chamada Rerum Novarum. Esta encíclica Rerum Novarum pega coisas boas do capitalismo, pega coisas boas do socialismo e tenta fazer uma junção para que o católico tenha uma possibilidade na política. Então, a igreja, a partir de agora, fala de coisas sociais. A igreja trata não só de coisas religiosas, mas ela entra também no mundo da política. E os partidos socialistas cristãos irão se espalhar pelo mundo inteiro, né? E vão fazer muito sucesso, principalmente na França, na Itália, no período pós-Segunda Guerra. Ok? Agora, então vamos lá, depois que a gente refrescou a memória, né, que é uma coisa sempre importante, a gente refrescar a nossa memória com esses conteúdos. Agora, meu caro estudante,
parte, nós vamos para justamente o quarto sistema, que é o sistema do socialismo científico. Aqui está o quarto e último sistema contra o capitalismo. Tá ok? Então, vem aqui, por favor, à direita da tela, eu coloquei aqui um livro, a capa de um livro para vocês. A capa de um livro de Engels, o grande amigo de Karl Marx. Aqui está ele. E aqui neste livro ele trata justamente de uma passagem, né, do que ele chama socialismo utópico para o socialismo científico. Então, é o senhor Engels que vai dar o nome para esta vertente do socialismo. Chamamos de socialismo científico. Agora, o senhor pode ficar absolutamente calmo, absolutamente tranquilo, que o socialismo científico ele depende muito mais desse outro personagem aqui, ó, que é o senhor Karl Marx. Aqui está. Os dois são amigos, né? Engels e Marx tiveram amizade durante muito tempo, né? E aqui, então, este socialismo científico, segundo Engels, nós também conhecemos como socialismo marxista. Aqui está o termo, socialismo marxista. Então, através desta linha sociológica, através dessa linha de pensamento contrária ao capitalismo, o que vai acontecer? O senhor Karl Marx vai fazer uma análise muito crítica da realidade humana. Essa análise muito crítica, ácida, ela vai pelo viés político e ela vai pelo viés econômico. Lembrando que ele faz sempre uma análise histórica de tudo que está acontecendo hoje, principalmente no caminho que foi colocado para nós, que é o caminho do capitalismo. Então, meu caro estudante, então nós vamos nos dedicar agora justamente a Karl Marx. E estudando Karl Marx, nós vamos ver as principais ideias, os principais conceitos, onde se baliza o socialismo científico. Então, falando de Marx, estarei falando, logicamente, do socialismo científico. Tá ok, meu caro estudante? Então, agora, nós vamos continuar o nosso processo, né? Vamos continuar o nosso processo de entendimento destas realidades e vamos, então, falar deste autor tão importante, Karl Marx. Todo sujeito que é muito importante, né? Todo pensador que se destaca, tanto na filosofia, quanto aqui na disciplina de sociologia, que nós estamos agora nela, né, na sociologia, esses autores que se destacam, então, nós vamos dividi-los em duas partes, sempre, né, relembrando para os senhores. Vamos falar sobre a vida do indivíduo, e não só sobre a vida dele, vamos falar também sobre o pensamento, sobre as ideias. Então, vamos lá na vida do senhor Karl Marx. Então, eu vou tentar aqui, de um modo muito tranquilo, de um modo muito calmo, ver quais são os elementos principais da vida deste autor. Então, vamos lá, aqui, ó, 1818, 1883. Então, Karl Marx está bem enraizado no século XIX. O século XIX é um século muito importante na Europa. É um século onde nós vamos ter a consolidação do imperialismo. O capitalismo, então, vai se consolidar no território europeu. Então, por favor, por isso que eu coloquei esses slides aqui, para nos ajudar, então. Vamos ver quais são os elementos primordiais, os elementos essenciais. Primeiramente, né, o senhor Karl Marx, ele é alemão. Nasceu na Alemanha. E a Alemanha, neste período, é uma Alemanha bastante complexa e bastante pitoresca. Lembrando para vocês que a Alemanha ainda não chegou ao seu processo de emancipação. A Alemanha ainda é um grande feudo, ou muitos feudos,
governados por vários príncipes, ok? Então, a Alemanha não é um Estado forte. E a Alemanha, ela se viu num prejuízo muito grande depois do período napoleônico. O período napoleônico se encerra em 1815. Você vê, Karl Marx vai nascer 3 anos depois de Napoleão Bonaparte. Em 1815, quando Napoleão caiu, 1815, lembrando, Napoleão desestruturou toda a Europa através do bloqueio continental, 1808, através de várias conquistas militares, conquistas bélicas, né? O território francês era muito grande. E quem é que derrubou a França? Quem derrubou a França foi a Áustria. Então, a Áustria, ela realiza, em 1815, aquilo que nós chamamos de Congresso de Viena. Então, vamos colocar essa informação aqui, que é uma informação histórica muito importante. Através do Congresso de Viena, nós temos o reestabelecimento das antigas monarquias europeias. Então, o Congresso de Viena volta o chamado antigo regime, meu caro amigo. Então, com o retorno do antigo regime, as várias famílias nobres europeias, elas vão pegar os seus tronos de volta. Então, a família Bourbon vai voltar para a França, o Habsburgo vai voltar para o trono da Espanha. Então, todas aquelas famílias que tinham perdido o poder agora voltam ao poder. Então, o Congresso de Viena refaz o território europeu. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem a ver com Karl Marx. Tem tudo a ver com Karl Marx, porque a Alemanha vai sofrer muito neste processo. Por que a Alemanha vai sofrer? Porque tanto a Alemanha quanto a Itália, que não são ainda estados nacionais que funcionam, são feudos, a Alemanha e a Itália será dada de presente pelas nações europeias para a Áustria. Então, a Áustria vai dominar o território germânico, ok? Então, a Alemanha, neste século XIX, é um país que está pensando em liberdade. Então, a Alemanha está se organizando do ponto de vista militar. Então, a Alemanha está se preparando para encarar as outras nações que fragmentaram o seu território, que dividiram o seu território. Daqui a pouco nós estaremos chegando na Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha vai ser uma protagonista desse período anterior à Primeira Guerra e também da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Então, olha para você ver. Então, a Alemanha está se organizando através de forças militares. Quem é que está organizando a Alemanha? Um sujeito chamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, então, organiza o exército alemão para enfrentar a Áustria e depois enfrentar outros países, como vai ser a França, por exemplo. Então, é um período que a Alemanha está em muitas guerras. Engraçado, Karl Marx escapa dessas guerras, né? Então, Karl Marx escapa da guerra contra a Dinamarca, escapa da guerra contra a França, guerra Prússio-Franca, né? Franca-Prussiana, escapa da guerra contra a Áustria, por exemplo, e por aí vai. Então, a Alemanha está em guerra e a Alemanha vai começar a se organizar do ponto de vista militar. Mas a Alemanha não esquece também que ela está para trás dos outros países europeus. A Alemanha não tem como acompanhar a tecnologia francesa e a tecnologia inglesa. Então, a Alemanha tem que investir no seu próprio país, tem que investir nas pessoas. O Kaiser, o chefe da Alemanha, o rei da Alemanha, o Kaiser não deseja comprar, adquirir indústrias inglesas. Ele não deseja, ele não quer comprar fábricas da Inglaterra para não fazer dos alemães vassalos da Inglaterra nem da França. Então, ele vai investir, por incrível que pareça, em educação. Olha o caminho que a Alemanha está fazendo para sair da crise. Ela pretende educar os seus cidadãos.
Então, ela está criando escola. Então, a Alemanha não é só fazer tanque de guerra, não é só construir metralhadora. A Alemanha é construir também boas escolas. E este rapazinho aqui, ó, o senhor Karl Marx, este cabeçudo aqui, olha o tamanho da cabeça dele, né? Esse cabeçudão aqui, né? Cabeçudo porque ele é inteligente, né? Evidentemente, vocês conseguem perceber isso. Esse cabeçudão aqui, esse inteligente, então, ele vai cursar várias faculdades, porque ele tem essa possibilidade dentro da Alemanha. Então, ele pode ou trabalhar com enxada ou estudar. O que é que você prefere? Trabalhar com enxada ou estudar? Karl Marx preferiu estudar. Né? Então, olha para você ver, ele fez o curso de filosofia, ele fez o curso de direito e ele fez o curso de história. Tá vendo? Então, ele é formado em muitas coisas. Então, ele estudou em várias universidades alemãs, como a Universidade de Bonn e a Universidade da capital, que é a Universidade de Berlim. Aqui nós vamos chegar em um gargalo, meu caro estudante. Qual que é o gargalo? Apesar de Karl Marx ter estudado tanto, o problema na Alemanha não era a capacidade intelectual dos indivíduos. O problema central da Alemanha era uma questão de mercado. A Alemanha não tinha trabalho. A Alemanha não tinha serviço para os seus cidadãos. Seus cidadãos não conseguiam emprego. Então, o senhor Karl Marx, ele está na cidade de Berlim, e na cidade de Berlim ele vai arranjar um bico, um quebra-galho. Ele não vai querer trabalhar com enxada, ele estudou tanto para trabalhar com enxada. Então, ele arranjou um bico num jornal. Lembrando que o jornal não tem a força econômica dos dias de hoje, né? Então, o jornal, ele aceita Karl Marx, e Karl Marx começa a escrever os seus artigos para jornais da Alemanha. E os artigos de Karl Marx são tão ácidos que Karl Marx vai ser coisa interessante. O cara é expulso da própria terra natal. Então, Karl Marx sempre foi um sujeito muito odiado, e porque ele escrevia, por causa do radicalismo das palavras dele. Radicalismo em defesa do sistema que ele acredita que é o melhor, que é o sistema do comunismo. Aqui está. Então, ele é tão radical, ele é expulso do morar em outros, sim, surgiu formado unidades. Se hoje é difícil, né? Naquela época, então, era mais ainda conseguir emprego. Então, olha para você ver, o cara, então, vai para a França, e lá na França, o que ele continua fazendo? Ele continua, os artigos dele estão cada vez mais ácidos. E ele é expulso. E ele vai ser expulso do território francês. Quando ele é expulso da França, ele vai se alojar em um outro país chamado Bélgica. Ele vai para a Bélgica, aqui está. Né? Então, Karl Marx chega no território da Bélgica, então, mas é expulso de mais um país, então coloca mais um país na lista que ele foi expulso. Na Bélgica, ele vai conhecer o amigo Engels. Com o amigo Engels, ele vai escrever um livro chamado O Capital, né? Evidentemente, um livro que vai abalar estruturas. E é tão interessante, enquanto ele está no território belga, a Alemanha e a França estão em guerra. O rei da França, que agora é o senhor Napoleão IV, inventa de guerrear contra a Alemanha e toma o maior cacete do mundo da Alemanha. Então, o senhor Napoleão IV, ele acredita que ele vai fazer igual o antigo Napoleão, ele vai para a frente de batalha e os franceses vão chegar à vitória. Nem do engano, inclusive ele é capturado no campo de batalha pelos alemães. E o que acontece? A cidade de Paris ficou sem exército, ficou sem liderança. Os comunistas
comunistas aproveitaram e tomaram a cidade de Paris, na França. Então, tivemos a primeira revolução comunista do mundo. Esta primeira revolução comunista do mundo foi a Revolução, então, de Paris, que nós chamamos nos livros de história de Comuna de Paris. Karl Marx, mais do que depressa, ele saiu da Bélgica, pegou malha e cuia e voltou para o território da França para ajudar os comunistas, para ajudar a implantar o sistema da Comuna de Paris. Inclusive, a Comuna de Paris confiscou terras, redistribuiu riquezas, né? Eliminou muitos burgueses e tudo quanto. A situação era tão complicada que quem defendia a cidade de Paris era um sujeito chamado Thiers. E Thiers tem a ajuda da própria Alemanha. Olha que coisa interessante. A mesma Alemanha que está em guerra com a França vai parar a guerra. Eles vão fazer um tratado de paz por alguns dias para derrubar os comunistas. Então, o inimigo é comum. Então, o comunismo é inimigo tanto da Alemanha, como o comunismo é inimigo também da França. E eles vão derrubar os comunistas, e lá no meio dos comunistas, quem que eles encontram? Esse barbudo aí que você está vendo na fotografia. Quando eles derrubaram a comuna, muitos morreram, né? Muitos socialistas foram mortos e etc., pelas tropas comandadas por Thiers. Karl Marx estava lá. Karl Marx vai ser expulso de novo da França. Não vão matá-lo porque ele é alemão, eles não podem comprar briga com a Alemanha. Ele vai para a Inglaterra. Nossa, que coisa! Eu espero que não esteja complicado aí, meu caro estudante. Ele saiu da Alemanha, foi para a França, da França para a Bélgica, da Bélgica voltou para a França, e agora ele é expulso da França de novo. E ele é expulso para a Inglaterra. Ninguém gosta de Marx. Tadinho dele. Ele é odiado por onde quer que ele vá. Lembrando que ele vai terminar os seus dias na Inglaterra. Na Inglaterra, ele vai continuar com muita fama por causa dos seus artigos. Ele continua escrevendo livros e artigos. E ele vai, inclusive, escrever uma série de artigos para os Estados Unidos da América. É o país que mais compra os artigos de Karl Marx. Mas ele nunca saiu da pobreza. Apesar dos seus artigos e tudo quanto, ele nunca saiu da pobreza, né? E na Inglaterra, ele vai terminar os seus dias. Na Inglaterra, ele morre em 1883. Então está aí essa vida toda conturbada do senhor Karl Marx. Mesmo depois da sua morte, ou as pessoas o amam, ou as pessoas o odeiam. Estes são os sentimentos que as pessoas terão com relação a este barbudinho aqui que os senhores estão vendo. Está vendo? Então, este é o contexto da vida de Karl Marx, este é o contexto histórico, né? Então, o capitalismo está a pleno vapor, o capitalismo está se desenvolvendo em todos os setores, e ele vai ser um crítico ácido, portanto, desse sistema capitalista. Meu caro estudante, então, vamos agora para a próxima etapa. Nesta próxima etapa, por favor, nós vamos ver os principais conceitos da filosofia marxiana. E eu não vou chamar de marxista, porque a palavra marxista ela é lotada de prejuízos. Ela é uma palavra lotada de ideologias. Então, quando eu falo marxista, alguns ficam arrepiados de ódio, de pavor. Outros ficam uriçados de alegria. Então, para evitar estes sentimentos nos senhores, então não vou utilizar o termo marxista, vou utilizar marxiano. Então, o pensamento de Marx, vou chamar de pensamento marxiano. Então, vamos ver quais são os principais conceitos de Karl Marx. Está chegando aí o conceito número 1. Tá ok? Para a gente entender, portanto, o pensamento de Marx, o pensamento marxiano, eis aqui a primeira categoria para a gente interpretar este autor. Ok, meu caro estudante? Então, veja aqui, apresento para vocês o primeiro conceito. É o conceito de trabalho. O trabalho. Aqui está. O trabalho.
Então, o trabalho. Cada sociólogo tem um termo técnico. Cada sociólogo tem um conceito que ele vai abrir os estudos da sociedade. Ele vai entender a sociedade, portanto, a partir de um determinado conceito. E não é diferente com Karl Marx. Os sociólogos que nós vimos anteriormente, vamos pegar lá o Durkheim, o conceito fundamental para a gente entender a sociologia de Durkheim era o coletivo, a instituição, o fato social, né? O fato social. Então, é o termo técnico para a gente entender a sociedade através dos olhos de Durkheim. Para a gente entender a sociedade através dos olhos de Max Weber, nós utilizamos o conceito do individualismo. É a ação social, bem, a ação que o indivíduo faz para entrar na sociedade. Karl Marx também tem uma palavra técnica para a gente entender o seu pensamento. Ele tem também um termo técnico. Então, para Karl Marx, o conceito número 1 é o conceito de trabalho. Então, em outras palavras, nós só vamos entender a sociologia de Marx se nós compreendermos este conceito. É este conceito que abre tudo. É o conceito mais importante que tem, o conceito de trabalho. Então, qual que é a minha função aqui agora? Explicar para você esse primeiro conceito. Então, vamos lá. O que é o trabalho? O trabalho, então, para Karl Marx, é uma ação. Ação, tá vendo? Algo individual. É uma ação, portanto, ligada ao homem. É uma ação humana. Só o ser humano trabalha. Lembro para os senhores o seguinte: toda sociedade humana só é construída a partir do trabalho. Todos os agrupamentos humanos trabalham. Todos os seres humanos trabalham. Até os famosérrimos índios latino-americanos, até os índios brasileiros trabalham. Nem que seja um pouquinho só. Eles preferem muito mais tomar banho de rio. Mas não existe nenhum agrupamento humano que não tenha trabalho. O trabalho é fundamental. O ser humano se constrói a partir do trabalho. Só pode existir agrupamento humano, só pode existir sociedade a partir do trabalho. Então, o trabalho é a ação humana. Ok? E o trabalho, ele tem uma outra característica. O trabalho, ele é realizado de acordo com a natureza. Na verdade, o trabalho é uma modificação da natureza. O trabalho modifica a natureza. Está vendo? Então, olha para você ver. Ação humana que modifica a natureza, que modifica as coisas. Vamos pegar qualquer sociedade humana, né? Então, vamos pegar uma sociedade humana ligada à questão agrária. O homem derruba a árvore e planta o milho. Pronto, modificou a natureza. É ação humana, é trabalho. Uma sociedade industrial, né? O homem retira, portanto, o ferro da terra, derrete, mistura com outras ligas, coloca no forno e faz o aço. Está vendo? Está modificando a natureza. É uma ação, portanto, do ser humano que modifica a natureza. Agora, uma coisa muito importante dentro desta ação humana que modifica a natureza é a figura do operário. Então, aqui é um aspecto, digamos assim, até mesmo fundamental. Por que a figura do operário é importante? Porque o operário é que vai trabalhar. Então, olha para você ver, dentro do capitalismo, inclusive, o trabalho ele vai ser conhecido como conceito. Ele vai ser chamado de emprego. Né? Então, o que é o emprego? O emprego é o trabalho, mas o trabalho remunerado. Aqui está. É o trabalho quando você ganha um retorno financeiro. Então, o emprego é uma realidade que está dentro do capitalismo. Ok?
meu amigo, olha para você ver. Qualquer trabalho que você faz, você vai modificar o ambiente. Você limpou a sua casa, mamãe gritou para você, limpa a casa, menina. Quando você vai e limpa a casa, você está trabalhando. É uma ação sua individual. Agora, quando mamãe fala, se você limpar a casa toda semana, você vai ganhar R$ 5. Olha que maravilha, né? Então, aí você está empregada. Você virou a empreguete da mamãe. Tá vendo? O emprego aí, ó. Você ganha um dinheirinho para realizar uma função. Aí você está dentro do capitalismo. Lembrando que o trabalho, então, é algo pessoal, é algo individual e também algo coletivo. E algo que faz com que a sociedade seja o que ela é. Agora, o emprego não é para todos. O emprego são para os bem-aventurados do capitalismo. Inclusive, tem aqueles que não têm emprego, são chamados de desempregados, né? Que não têm dignidade de vida. Tá vendo? Então, isso vai causar um impacto muito grande na humanidade, nos seres humanos. Tá vendo? Vai causar um impacto gigantesco. Então, meu caro estudante, né? Meu caro amiguinho, este é o primeiro conceito de Karl Marx. E só a partir desse conceito que nós vamos entender outros. Tá bem? Nós vamos entender outros. Então, próximo conceito. Estamos aqui, número 2. Materialismo histórico. Materialismo histórico. Então, vamos nos concentrar aqui no seguinte elemento, então. Olha para você ver. O elemento é que toda sociedade se constrói a partir do trabalho. Pelo trabalho, os homens vão ter. Pelo trabalho, os homens vão possuir. O que os homens vão possuir? Coisas materiais. Então, o que é a matéria para Karl Marx? Né? Nós já vimos a definição de matéria em Aristóteles, em filosofia. Em filosofia, nós falamos matéria é aquilo que compõe o mundo físico. São as coisas que compõem o mundo físico. Agora, para Karl Marx, não. Tem uma outra definição. Matéria para Karl Marx nada mais é do que a propriedade. É quando você tem um bem. É quando você possui algo. Propriedade. E ele completa, propriedade privada. Então, a propriedade privada é, portanto, ligada à matéria. Vendo? Materialismo. E este materialismo, ele é histórico. O que significa que o materialismo é histórico? Que ele segue uma linha histórica de desenvolvimento. Então, ele acontece ao longo da história humana. Então, o materialismo, ele é histórico. Ele desenvolve-se no transcorrer do mundo humano. Ok, meu caro estudante? E este materialismo histórico, ele também é dialético. Quem criou o termo dialética foi Hegel, mas nós não vamos estudar Hegel agora. Nós não vamos estudar a história hegeliana, que é o idealismo. Não está na hora ainda. O meu objetivo aqui agora é ver só Karl Marx. Então, depois eu vou falar dessa parte aqui da história. Então, eu peguei esse slide aqui na internet, né? Então vamos tirar esse aqui de cá. Esse aqui não entra. Eu vou falar da dialética segundo Karl Marx. Então, o que é a dialética segundo Karl Marx? O que é o materialismo histórico dialético? Então, observe. Dialética é ligada à história do desenvolvimento humano. Dialética é ligada ao materialismo. Então, durante o percurso histórico da humanidade, só existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm, aqui está, e aquelas pessoas que não têm. Isso é a dialética para Karl Marx. Quem tem propriedade, de um lado. Quem não tem propriedade, do outro. Então, nós temos, inclusive, um confronto entre os dois. Não vou dizer agora, vou falar depois. Tem uma parte
que eu vou falar só da luta de classes. É lá para o número 5 ou 6, não lembro bem agora. Então, vai ter uma hora que eu vou falar só da luta de classes. Então, existe uma dialética entre esses dois grupos. Quem tem e quem não tem. Então, quem tem e quem não tem estão em disputa, estão brigando. E onde que eles brigam? Dentro do desenvolvimento histórico da humanidade. Eles estão brigando dentro da linha histórica. Eles estão brigando, portanto, dentro da história humana. Estão brigando dentro do desenrolar material do tempo. Então, é uma luta entre estes dois, por causa da propriedade privada, para ver quem tem, para ver quem não tem. Tá bem? Que o ser humano, então, ele é visto a partir desta vertente, do que tem e do que não tem. Ok, meu caro estudante? Beleza? Então, esse é o conceito número 2, tá bem? Se alguém quiser perguntar, intervir, né, gente? Só ligar o microfone aí e falar, tá bem? A gente está aqui também para tirar as dúvidas. Mas o pensamento de Karl Marx, ele é muito direto. É muito difícil a gente questionar Karl Marx, não é? Não é para você ver, é muito correto o que ele está dizendo até agora. A análise histórica de Karl Marx é muito precisa. Então, aqui, a gente geralmente não discorda de Karl Marx. A gente vai discordar de Karl Marx lá para frente. Mas, nesse primeiro momento, a gente não vai discordar, não. Nesse primeiro momento, pelo contrário, nós vamos aceitar o seu pensamento e as ideias que ele propõe. Então, até agora, vimos o conceito de trabalho, materialismo histórico dialético. Ok? Então, vou apagar aqui e vou para o próximo conceito, meu caro estudante. Espero que você esteja com um caderninho aí, anotando tudo, tá? Vai anotando aí. O que é trabalho, o que é materialismo, o que é histórico, né? E o que é dialética, principalmente, para Karl Marx. Né? Então, é uma luta de opostos, de dois lados, né? Então, significa dois lados opostos. Vamos agora para o conceito número 3. O terceiro conceito que nós vamos trabalhar é o chamado modo de produção. Aqui está o modo de produção. Então, vamos nos concentrar nos elementos que nós vamos ver agora. Então, aqui eu vou fazer uma arte, fazer uns desenhos aqui para ver se a gente entende melhor. Ok, meu caro estudante? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma linha histórica. Então, estou traçando a linha aqui. Ó. Aqui é a história da humanidade. E a humanidade, então, ela é dividida em dois grupos de pessoas. É dialética. Quais são os dois grupos? Quem tem, vou colocar quem tem acima da linha histórica. Aqui, ó, quem está por cima da carne seca. E também quem não tem. Então, a humanidade, ela tem dois tipos de pessoas, aqueles que possuem e aqueles que não possuem. Tá vendo? Então, nós vamos seguir agora, né, a linha de desenvolvimento da história humana. Então, a gente vai continuar aqui através dessa linha de desenvolvimento histórico da humanidade, apresentando, então, do lado aqui de cima quem tem e do lado de baixo da linha histórica quem não tem. Vamos lá no mundo antigo. Vamos lá na história antiga. Vamos lá no grande Império Romano, por exemplo. Como é que chama quem tem no Império Romano? Quem tem no Império Romano? Perfeito. Muito obrigado. É o patrício. Se for na Grécia, é o eupátrida. Mas eupátrida e patrício é a mesma coisa. Os dois possuem. Eles são donos do mundo, eles vivem no ócio, eles vivem no bem bom, eles têm uma casa grande, eles têm pessoas para servi-lo, né? Eles têm a vida do prato cheio na mesa. Eles aproveitam a vida Caná. Eles aproveitam o melhor da vida. Agora, como é que chama quem não tem? Quem não tem é o escravo.
Então, o desgramado do escravo, ele nasceu só para trabalhar. Tudo que o escravo produz, ele passa para o patrício. Está vendo? Então, quem é que trabalha? Quem é que produz? O escravo. Quem é que vai levar o louro? Quem é que vai levar o fruto? O patrício. Então, aqui, vamos ligar aqui, ó, vamos colocar a setinha aqui para vocês verem o primeiro modo de produção. É o modo de produção do mundo antigo. No mundo antigo, o escravo trabalha e ele é obrigado a entregar o fruto do seu trabalho para o patrício. Está vendo? Aqui está, então, o modo de produção baseado na escravidão. Agora, a história continua, né? A história humana continua. Então, vamos traçar uma linha aqui, ó. Vamos mudar de período histórico. Vamos sair da história antiga e vamos para a história medieval, para o período médio. Dentro do período medieval, quem tem é chamado de nobre. Aqui. Então, nobre é aquele antigo patrício. Aquele antigo é o pátrida. Aqui nós temos a nobreza. E nós temos aquele que trabalha. Né? No período, na história medieval, nós temos o servo. Inclusive, nós já estudamos tudo isso, tratado de vassalagem, tudo quanto, aquela série de obrigações que o servo tem. Tá vendo? Então, o servo trabalha. Então, esse modo de produção é baseado na figura do servo. Então, vamos coligar o servo aqui, ó. Estamos no período do feudalismo. O servo trabalha e o que ele produz, ele é obrigado a entregar para o nobre. Ele trabalha e o nobre aproveita a vida. Está vendo? Modo de produção pautado no servo. Este modo de produção é o chamado feudalismo. Modo de produção feudal. Nós vamos ter agora a história continuando, né? Vamos colocar aqui a partir do século XV e XVI, tudo muda. Nós estaremos agora na história moderna. Então, agora, dentro do mundo moderno, como é que chama quem tem no mundo moderno? Aí é fácil, né? Quem chama no mundo, quem tem no mundo moderno é o burguês. Tá vendo? É a burguesia. A burguesia vai assumir o comando da sociedade. O burguês tem aqui, ó, o burguês está no bem bom. E como é que chama quem não tem? Está abaixo da linha. Quem não tem é o proletário. Tá vendo? O operário. O proletário, a única coisa que ele tem é a sua vida. São os seus filhos, a força do seu braço, né? E o ar para respirar. Então, o proletário, ele vai entrar aqui, ó, vamos colocá-lo aqui dentro dos modos de produção. E ele vai participar do modo de produção do capitalismo. Então, aqui é o número 3, modo de produção capitalista. O proletário, portanto, trabalha e quem leva o dinheiro é o burguês. Olha para você ver. Então, segundo Karl Marx, tivemos esta linha materialista histórica dialética. Aqui, a riqueza era pautada na terra, aqui na terra e no título de nobreza, no período medieval, e aqui no período moderno é pautado no dinheiro. Tá vendo? Então, o burguês tem dinheiro, o burguês domina a sociedade, porque o capital, o dinheiro, é o elemento primordial, é o elemento essencial. Tá vendo? Só tem um jeito de acabar com tudo isso. Qual que é o único jeito de acabar com tudo isso? A única maneira de derrubar tudo isso é justamente o dia que acontecer a Revolução Socialista. Aqui está a Revolução do Socialismo. O dia que o socialismo acontecer verdadeiramente, então nós vamos ter o desaparecimento da figura do burguês. Aí vai ficar só o proletário, aí o mundo vai ser pautado na figura do operário. Mas estamos longe ainda disso acontecer. Então, nós estamos ainda vivendo o capitalismo, né? Karl Marx deseja o socialismo. Ok? Então, meu caro estudante, veja aqui, então, tudo
está pautado em cima da propriedade privada. Quem tem propriedade é dono de tudo. Quem é que tem? A burguesia. Agora, o desgramado do pobre, ele só tem o braço, ele só tem a sua força de trabalho. Então, o braço, ele vende. A única mercadoria que ele tem para vender é o braço. E, convenhamos, é a mercadoria mais barata que tem. É o produto mais comum que tem no mercado. Olha o tanto de braço aí, olha o tanto de desempregado que nós temos, por exemplo, no Brasil de hoje. Está vendo? Então, existe um desequilíbrio, existe um processo de domínio. Aqui, ó, vamos marcar a palavra dominação. O burguês domina o proletário. O burguês está por cima da carne seca. Ok, meu caro estudante? Aí está, ó. Isso é o conceito, portanto, de dominação. Tá bem? Vamos continuando. Tá bem? Vamos continuando. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui, né? Para a gente passar para a próxima etapa. Nesta próxima etapa, nós vamos ver o tema número 4. Né? Então, o que nós vamos ver aqui no tema número 4? Vamos lá, então. Nós vamos ver a infraestrutura e a superestrutura. Infraestrutura e superestrutura. Então, vem cá, vamos ver estes elementos, portanto, que vão compor esta nova parte aqui. Eu vou começar por aqui, ó. Vou começar pela infraestrutura. Tá bem? Infraestrutura. Quem gosta de acompanhar com o livro na mão, né? Quem quiser acompanhar com o livro na mão, estamos na página 29 do nosso material. Ok, meu caro estudante? Então, vamos ver, então, o que é infraestrutura. Infraestrutura é muito fácil. Infraestrutura é ligada à realidade material. Eu lembro para os senhores o seguinte: todo mundo trabalha. E o trabalho tem um viés individual e um viés coletivo. O viés individual do trabalho é você ganhando o seu dinheiro. É você, enquanto indivíduo, colocando dinheiro no bolso. Tá ok? E com esse dinheiro você compra propriedade. E você se encaixa ali. Ou na parte de cima, quem tem, ou na parte de baixo, de quem não tem. Lembrando que embaixo tem sempre vaga mais. Né? Então, quem tem e quem não tem. Agora, o trabalho também é coletivo. O trabalho, então, ele também melhora a realidade material de uma comunidade. Por exemplo, a construção de uma estrada é um benefício para todos, não um benefício só para o burguês. Claro, quem mais se beneficia da estrada é o burguês, né? Porque o burguês vai trazer mercadorias, então o viés econômico é muito grande. Mas a estrada também vai coligar pessoas, quebrar distâncias. Ou seja, a estrada pertence à infraestrutura. Estrada é uma coisa da infraestrutura. Então, a infraestrutura é algo que a gente vê, é algo material. Então, a infraestrutura é ligada à economia. Aqui está, ó. Infraestrutura é ligada à economia. Então, a infraestrutura, então, ela é tudo aquilo que uma sociedade produz de modo material. Um aeroporto, um porto, um shopping, uma praça pública, né? Uma ciclovia, né? Tudo isto é estrutural, é a infraestrutura. Lembrando que a infraestrutura ela vai na mesma lógica do mundo do capital. Ela serve também para as relações econômicas. Ela é ligada à questão do dinheiro. Né? Uma cidade, para ter uma entrada muito bonita, para ter um pórtico bonito. Olha aí, Capelinha, que colocou
essa entrada com aqueles eucaliptos lá, com a tora de madeira bem na entrada da cidade, né? Claro que aquilo não apareceu de graça. Aquilo alguém trabalhou, alguém cortou a madeira, alguém vendeu a madeira, né? A prefeitura comprou aquilo para instalar na entrada da cidade, ou foi um particular, ou foi um burguês, sei lá. Mas faz parte da infraestrutura. Então, quando a gente chega em Capelinha, opa, agora estou entrando nessa maravilhosa cidade. Olha o pórtico aqui que ela tem, olha a entrada que ela tem, que bonito, que infraestrutura maravilhosa. Então, isso é a infraestrutura. Então, a infraestrutura é ligada à questão material. É o trabalho que faz a infraestrutura. Agora, Karl Marx coliga ao conceito infraestrutura, ele coliga o conceito de superestrutura. Aqui está, meu caro estudante, superestrutura. Então, o que é uma superestrutura? A superestrutura é algo que não é material. É algo imaterial. Então, a superestrutura são os grandes aparatos que mantêm uma sociedade de pé. Então, uma sociedade ela não tem só infraestrutura. Uma sociedade, para existir, ela precisa também da superestrutura. A superestrutura também é fundamental na confecção de uma sociedade, na organização de uma sociedade. Então, a superestrutura ela é composta, por exemplo, por aquilo que as pessoas acreditam. A superestrutura pode ser a religião. A superestrutura é o pensamento, é a filosofia. Olha para você ver, a superestrutura é o Estado. Aqui está, meu caro estudante, é o Estado, é a política. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Né? Vamos exemplificar aqui para a gente entender a superestrutura. Inclusive, agora à tarde, né, eu estava assistindo ali a televisão, vendo um jornal e tudo quanto, e é tão interessante que o nosso presidente, vamos colocar nosso, ele é muito mais de vocês do que meu, né? Mas, de todo jeito, o presidente, o senhor Bolsonaro, olha que coisa interessante, ele queria colocar um amigo da família para coordenar a Polícia Federal. Descarado. Antigamente, né, as pessoas trabalhavam, os governantes, por exemplo, na obra O Príncipe de Maquiavel, por exemplo, o príncipe fazia as coisas com muito cuidado para ninguém ficar sabendo. O príncipe era extremamente jeitoso. O príncipe queria criar uma superestrutura para se manter no poder, mas ele não queria que ninguém ficasse sabendo. Hoje todo mundo sabe, a mídia coloca isso para todo mundo, isso não é segredo de ninguém. O cara quer o poder, e o poder pelo poder. Então, ele colocando um amigo na Polícia Federal, este amigo vai passar para ele relatórios, vai falar para ele quais são as operações, né? Ele vai estar por dentro de tudo aquilo que acontece na Polícia Federal. Ao invés do miserável estar querendo saber como é que está a questão econômica, como é que está a questão da educação, da saúde, da segurança pública. A segurança pública está tão debilitada, né? A infraestrutura do Brasil é tão ruim, uma infraestrutura péssima. O sujeito está querendo mexer com a Polícia Federal, ou seja, defender interesses dele. Trabalhe bem que a Polícia Federal nunca vai mexer com você e por aí vai. Ou seja, a superestrutura. Vejam como é que a superestrutura é fundamental. Na verdade, a superestrutura é essencial. A superestrutura, portanto, ela é todo um aparato político, um aparato jurídico, é a lei, é a ideologia, é a regra, é o valor, é a moralidade, determina o comportamento, né? Determina, portanto, como que nós vamos construir nossas tradições e por aí vai. Então, veja só, tem a infraestrutura e tem a superestrutura. Então, observem para vocês verem como que Karl Marx ele faz uma análise extremamente precisa da realidade.
Então, isso é muito preciso, meu caro estudante. Ele mostra a realidade material, ele mostra como é que a propriedade privada, então, ela ganha uma força muito grande, ela tem um viés de importância muito grande dentro da sociedade, porque ela constrói toda a infraestrutura, mas a sociedade precisa também da superestrutura. Então, tem algo que pouca gente sabe que existe, mas está aí. Então, tem uma superestrutura que vai fazer o mundo funcionar, que vai fazer a sociedade ser o que é. Ok? Então, tá aí, ó, gente. Infraestrutura e superestrutura. Tá bom? Eu fico assim muito preocupado, porque eu estou de longe, não estou vendo como é que vocês estão reagindo, se vocês estão entendendo. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, por favor, tá? Não tenha vergonha. A gente está aqui para aprender. Então, eu vou agora para a próxima etapa. Tá bem? Eu vou fazer só mais um conceito hoje. Vai ser o último de hoje, para a gente não ficar estendendo demais. Então, já foi trabalho, materialismo histórico dialético, número 2. Número 3, modos de produção. E agora, número 4, infraestrutura e superestrutura. Então, você deve estar lotando o caderno, né? Veja o tanto de conceito que nós já trabalhamos, que nós já falamos no dia de hoje. Então, vamos agora para o próximo. E vai ser o último de sociologia, tá? E vou terminar por aqui. É o conceito número 5. O conceito número 5 é ligado à superestrutura. Então, a superestrutura é todo aquele aparato jurídico, político, criado para manter o funcionamento de uma sociedade. Quem controla a superestrutura manda na sociedade. Tá ok? Então, aqui está o mecanismo que Marx identifica para guiar uma sociedade, que é a ideologia. Então, a ideologia é ligada à superestrutura. Está vendo? A ideologia pertence à superestrutura. Então, ideologia vem da palavra ideia. São as ideias que cimentam uma sociedade. É o conjunto de ideias que justificam uma sociedade, que determinam os elementos de uma sociedade. Então, em outras palavras, a ideologia são as ideias que circulam dentro de um agrupamento humano. E a ideologia, então, dentro do capitalismo, já que nós estamos falando do capital, né, do capitalismo e etc., a ideologia vai justificar as desigualdades sociais. Quando você coloca as ideias da burguesia dentro de você, você não vai se importar, por exemplo, com a pobreza, você não vai se importar com as vítimas do Covid-19, você não vai se importar com aquele que não tem casa, com aquele que está morando na rua. Você vai achar extremamente natural. Você vai falar, o mundo é desse jeito, né? Olha a dialética aí, o mundo sempre girou da mesma forma. De um lado você tem quem tem, de outro lado você tem quem não tem. O mundo funciona de um modo extremamente simples. Quem tem, quem não tem. Pronto, você justifica a desigualdade social. E quanto mais você tem, melhor. Quanto mais você tem, que aproveite, né? Porque a vida é curta e por aí vai. Então, a ideologia, ela é fundamental, porque sem ideologia não dá para construir a superestrutura. Então, a ideologia são as ideias da burguesia. São as ideias que o burguês cria, já que hoje, no viés capitalista, vocês lembram, nós colocamos lá acima da linha que quem tem é o burguês. Então, o burguês vai fazer com que as suas ideias desçam goela abaixo das pessoas. Então, a ideologia pertence à classe dominante. Então, a classe dominante vai utilizar todos os meios para continuar no poder. Quais os meios que ela utiliza? Ela utiliza a religião, ela utiliza a escola,
ela utiliza a política, ela utiliza a mídia, ela utiliza a arte, ela utiliza a filosofia, são todos aí equipamentos da classe dominante. Né? Então, a burguesia vai usar todos esses elementos para implantar, para inserir, para enfiar dentro da cabeça do proletário os conceitos fundamentais. E o proletário, então, vai ter que assumir, portanto, este papel de subalternalidade. Ele vai ser subalterno, então, por causa da ideologia burguesa, por causa das ideias que vêm da burguesia. Ok, meu caro estudante? Aí está, então, a ideologia. E, logicamente, ligado ao conceito de ideologia, nós temos a alienação. Então, vamos aqui para o lado de cá. Vamos ver a alienação. Aqui está, ó. Então, pela alienação, então, vejam só, as pessoas vão aceitar a ideologia. A pessoa vai se tornar alienada. O que significa uma pessoa alienada? Uma pessoa que anda na linha, que anda dentro de determinados parâmetros, que caminha dentro de um trilho. Qual que é o trilho que nós caminhamos hoje? Todo mundo quer saber de dinheiro. É um mundo pautado no dinheiro. Você estuda pensando em dinheiro, você dorme pensando em dinheiro, você trabalha pensando em dinheiro, você vai passar a vida inteira pensando em dinheiro, você vai passar a vida inteira escrava do dinheiro. Você vai passar a vida inteira pensando em ter propriedade. Vendo? Propriedade privada é aquilo que dá felicidade para o ser humano nos dias de hoje. Você vai passar a vida inteira, então, procurando um salário. Você vai passar a vida inteira, então, procurando se ingressar da melhor forma possível nos meios de produção. Tem alguns que só têm o braço, tem outros que têm outros equipamentos para ingressar nos meios de produção. Então, a alienação, então, é quando o proletário ele aceita a ideologia, né? E ele, portanto, ele é apropriado pelo capitalista. Então, aquilo que ele produz, o fruto do seu trabalho, ele aceita passar para o capitalista. Tá ok? Então, ele, o alienado, é um sujeito que anda no trilho do capital, que faz, que obedece o capital da melhor forma possível. A alienação se manifesta de duas maneiras. São os dois últimos conceitos de hoje. A alienação se manifesta de duas maneiras diferentes. Aqui está o último quadro que subiu para a gente finalizar a aula de hoje. Então, vamos lá. A primeira maneira da manifestação da alienação, que é a maneira número 1. Bem? A maneira número 1 é o fetiche da mercadoria. É uma palavra, assim, ficou muito grande esse conceito. Então, vamos colocar com um termo mais técnico. Chama-se fetichismo. Fetichismo. Você conhece a palavra fetiche? Né? Acho que todo mundo aqui conhece a palavra fetiche. Nós estamos aqui entre adultos. Então, fetiche é hoje ligado à questão sexual, por exemplo. Né? O namorado fala assim para a namorada, você podia tanto vestir de coelhinha, eu vou gostar tanto de você vestir aquela roupa de coelhinha. Ou a namorada fala para o namorado para o namorado, você podia vestir de bombeiro para apagar meu fogo, e por aí vai. Aí é o fetiche, um desejo sexual. Só que nós temos esse desejo também dentro do mundo material. Ok, meu caro? Nós temos esse desejo também no mundo material. Só que, então, aqui é o desejo pela mercadoria, por ter, por determinado produto. Então, do mesmo jeito que você tem o desejo pelo sexo, você tem o desejo pela matéria, pela coisa. Esse desejo é o fetichismo, tá vendo? E você, então, se sente realizado quando você compra.
Quando você vai e compra alguma coisa, quando você vai e tem alguma coisa, quando você consegue comprar aquele produto, aquela calça, aquele vestido, né? Sei lá o quê. Quando você tem esse determinado elemento que você compra, quando você possui, você se sente realizado, você se sente feliz. Então, o cara quer ter o máximo de dinheiro possível. Porque quanto mais dinheiro ele tem, quanto mais ele compra, mais realizado ele é. Então, ó, para você ver, é uma felicidade terrível comprar. Isso é uma pessoa alienada. Então, a pessoa alienada, então, aqui pelo primeiro conceito de Karl Marx, ela é uma pessoa guiada pelo fetiche, pelo fetichismo. Ela vai ter um prazer exorbitante na compra. E convenhamos, né? Karl Marx não está tão errado assim não, né, meu caro estudante? A gente tem hora que não consegue ficar 3 horas sem comprar. Você tem que ir lá na padaria gastar dinheiro, você tem que comprar uma bala, você tem que comprar um sorvete, você tem que comprar, sei lá, um melzinho todo dia. Porque comprando você se sente feliz. Comprando você se sente realizado. Comprando você tem felicidade. Então é isso que significa, né, o fetichismo. Então é um sujeito alienado, um sujeito que só pensa no dinheiro. Agora, a alienação tem também, meu caro estudante, uma outra vertente. E uma vertente muito cruel. É a chamada reificação. Aqui, ó, reificação. Vem da palavra res, que significa coisa, objeto ou utensílio. Então, é o segundo conceito de alienação. Olha lá, o primeiro conceito é fetichismo. O segundo conceito de alienação, vamos puxar a setinha, essa distância toda, vai fazer o quê? O segundo conceito é aqui, reificação. Então, o que é a reificação? Quando você transforma o outro sujeito, quando você transforma uma pessoa em mercadoria. Então, o sujeito se torna coisa, objeto ou utensílio. Aqui, ó. Então, a definição de reificação. A coisificação do ser. Você transforma o outro numa coisa. Então, para ficar mais fácil para a gente entender. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso em algum momento da vida. Valoriza-se não o ser, valoriza-se o ter. É o ter sobre o ser. A pessoa vai ter uma importância por aquilo que ela tem. Pela roupa, pelo sapato, pelo perfume, pelo relógio, pelo brinco, pelo colar. Então, ela é valorizada pelo que ela tem, não pelo que ela é. Então, pela coisificação, pela reificação, transformar o outro em coisa e objeto, eu dou aquela conferida na outra pessoa, cara crachá. Eu olho ela de cima e embaixo e eu faço um pré-julgamento ideológico. Eu falo, essa aqui pode conviver comigo. Olha que gracinha. Olha que fofura, que tchutchuco. Olha que shortzinho lindo, maravilhoso e fantástico. Dá para me ver tanta coisinha interessante. Ou seja, você está transformando a pessoa em objeto. Ok? Você transforma a pessoa em objeto. É uma coisificação do outro elemento. Então, o elemento vai ser valorizado, a pessoa vai ser valorizada pelo que ela tem, não pelo que ela é. Quanto mais eu tenho, mais valorizado eu sou. Aí vem o desespero para comprar o carro, para comprar o Rolex, né? Para ter isto, para ter aquilo outro, e etc. Porque quanto mais eu compro, mais satisfeito eu me sinto. Tá vendo? Aí é alienação, meu caro estudante. Aí o cara está alienado. O cara, então, é alienado pelo fetiche, pelo fetichismo, ou ele é alienado pela reificação, os dois juntos, que é pior ainda, né? Geralmente o alienado tem os dois juntos ainda. E por aí vai. Ok? Então tá. Eu vou terminar, eu até exagerei um pouquinho em sociologia, mas eu estava precisando dar essa adiantada também na matéria de sociologia. Eu não terminei Karl Marx. Eu terminei a aula de hoje. Na semana que vem,
né, nós vamos ver outros conceitos importantes. Então, tem muita coisa para me ver de Karl Marx ainda com vocês. Ainda tem luta de classes, ainda tem revolução, ainda tem socialismo, ainda tem comunismo, né? Então, tem muita coisa para a gente estudar ainda. Tem luta de classes, tá bem? Então, mas hoje eu vou finalizar aqui e agora a matéria de sociologia. Tá bem? Então, tá aqui. Alguém gostaria de se manifestar, de perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então, vamos para a próxima parte. Eu, como estou um pouquinho mais adiantado em história, eu vou fazer agora filosofia. Então, vou terminar mais um capítulo de filosofia com os senhores agora. Tá bem? Então, em filosofia, nós vamos tratar ou continuar tratando do helenismo. Aqui está o slide para vocês, né? O helenismo. Só que eu já comecei a estudar o helenismo com vocês, né? Nós já falamos alguns elementos, então. Então, lembro de novo, agora eu vou para filosofia. Então, nós vamos ver filosofia. Dentro aqui da filosofia, nós vimos a importância de Alexandre o Grande. Aí está Alexandre o Grande, que vai disseminar, portanto, o helenismo para outros países, através de suas conquistas militares. Aí está o tamanho do reino de Alexandre o Grande. Está vendo? Agora, Alexandre, então, estabeleceu a cultura helenística através de pontos de difusão do helenismo. Esses pontos de difusão do helenismo são principalmente as cidades de Alexandre, as Alexandrias. De todas as Alexandrias, das 5, a mais importante é a Alexandria do Egito, né, que hoje é a cidade do Cairo. Então, nós vamos ter 4 grandes filosofias helenísticas. E 2 nós já vimos. Vamos ver outras 2 agora para a gente finalizar o nosso horário. Então, quais são as 2 correntes que nós já vimos do helenismo? Primeiro foi o cinismo, deste rapaz aí chamado Diógenes, esse da lâmpada. E o cinismo, então, ele critica as leis, ele critica o sistema da vida. Então, é da dissimulação, tá ok? Da dissimulação, sistema da dissimulação. Cinismo, filosofia cínica. Segunda filosofia que nós vimos do helenismo é o estoicismo. Aí está ele. Olha o rapaz aí, o Zenão de Cício. Então, o outro é o Diógenes. Então, Diógenes era chamado de quinos, cachorro. Por isso, cinismo. O Zenão ensinava na sua escola, que era a estoa, que era uma porta colorida. Se passava por uma porta colorida para entrar na escola. Então, era o estoicismo. O estoicismo, então, é a escola do autocontrole. Então, você tem a teoria da falsidade, da felicidade ao homem, justamente a dissimulação. Aqui, então, a felicidade está na pessoa se controlar. Olha as 2 palavras técnicas, por favor, que serão importantes aqui. Apatia e ataraxia. Apatia vem de apateia, significa indiferença. Sujeito que é indiferente às realidades. E a ataraxia é uma paz interior. Sujeito que tem uma paz interior muito grande. Ok? Então, também o estoicismo tem os seus princípios, como, por exemplo, a pessoa se conserva diante da realidade, a pessoa ela se controla diante das realidades e a pessoa ela vive de acordo com a sua essência e tudo quanto. Estoicismo. Vamos agora para as 2 que nós não estudamos ainda. Página 63. Página 63 do nosso livro de filosofia. Então, vamos lá. Chama-se
epicurismo. Olha que nome bonito, né? Este nome bonito é por causa deste filósofo. Por causa de qual filósofo? Este bonitão aí, que eu coloquei o busto aqui para vocês verem. Esse mesmo aqui, ó. O nome dele é Epicuro. Até que, enfim, a filosofia leva o nome do autor, para ficar mais fácil para a gente. Epicurismo. O Epicuro nasceu em 341 e ele vai morrer no ano de 270 a.C. Então, é uma filosofia que se consolida no século III a.C. No século III a.C. Lembrando que a escola de Epicuro ela funcionava em Atenas. Então, em Atenas vai ser até as escolas famosas, né? Em Atenas você tem a Academia de Platão, em Atenas você tem o Liceu de Aristóteles, e em Atenas você tem a escola de Epicuro, que funciona em um jardim, os chamados Jardins de Epicuro. Né? Então, ali nos Jardins de Epicuro, uma escola completamente distinta, porque ela era uma escola que tinha também ideias, você também estudava, você também aprendia algumas coisas. Mas o principal do sistema epicurista é uma vida voltada para os prazeres. Então, aqui está o termo, a palavra técnica, para a gente entender o epicurismo. Então, meu caro estudante, o epicurismo é uma filosofia que busca a realização, que busca os prazeres humanos, né? As apetites, saciar as apetites humanas. E o epicurismo, então, ele tem 3 pilares para defender as suas ideias. Ele apresenta 3 tipos de prazeres. É um quadro que nós temos aí na página 64. Eu simplesmente peguei do livro, peguei e colei aqui para a gente. Está aqui, ó. Então, para a gente fazer esse slide aqui. Então, os 3 modos de prazer. Né? Então, o prazer pode ser dividido em 3 maneiras. Primeiro aqui, ó, número 1, são os prazeres naturais e necessários. Os prazeres naturais e necessários são pautados em 5 coisas. São pautados em 5 elementos distintos. Né? Então, comer, beber, dormir, cagar e reproduzir. Então, são 5 grandes prazeres naturais e necessários, segundo o epicurista. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Beber. Você está morrendo de sede. Vai lá e bebe água. Gente, a água está ao alcance de quase todos, né? Inclusive, vou até beber um golinho d'água aqui agora também. Então, está ao alcance de todos. Né? Então, são os prazeres que a vida te oferece. Comer, beber, dormir, cagar. Né? Cagar, como é que é bom, né? Impressionante. Olha para você ver aqui que satisfação. Claro, não é uma batata, né? Mas geralmente é muito bom e por aí vai. Então, tem os prazeres naturais e prazeres necessários. E esses prazeres estão ao alcance de todos os indivíduos. Agora, tem o chamado prazer natural e não necessário. Tá vendo? Então, aqui o segundo elemento, ó, o prazer não natural e não necessário. Por exemplo, né, um prazer não necessário, uma caipirinha. Né, uma caipirinha agora e etc. Né? Então, você vê como é que são as coisas. Ela é uma bebida refinada. Você não precisa tomar bebidas refinadas. Vamos dar um exemplo mais simples. Né? Olha para você ver, cagar é tão bom, né? Então, você compra um vaso de ouro. Vaso de ouro é não necessário. É necessário cagar, pode ser até no meio do mato. Não interessa, né? Então, o problema é a situação que leva ao prazer é cagar. Então, tem o prazer natural e tem o não necessário. Dormir é natural. Dormir é importante, né? Como é que dormir é importante? Agora, dormir em vestes de seda é não necessário. Pode ser confortável, né? Mas não é necessário. Então, tem os prazeres que são naturais
e tem os prazeres que não são necessários. Terceiro modo dos prazeres. São os chamados prazeres não naturais e também não necessários. Então, aqui essas três coisas aqui englobam geralmente os exemplos que eu gosto de dar para vocês. A riqueza, o poder e o prestígio. A riqueza não é nem natural nem necessária. Porque não pode todo mundo ser rico. Se todo mundo for rico, o planeta não dá conta. Então, ela não é necessária. Então, a riqueza, como nós entendemos hoje, ter posses, ter muito dinheiro. Então, não é necessário. O poder, né? O poder sempre passa. Sempre vai acabar. Você pode ficar no poder aí 20, 30, 40 anos. Um dia você vai partir dessa para melhor. Assim, ao longo da vida, acompanhei tantos personagens. Vamos dar um exemplo aí no Fidel Castro, de vários presidentes aí, o Getúlio Vargas e tudo canto, tudo passa. O prestígio também, Olha, o Sérgio Moro, e é um exemplo, um sujeito tão prestigiado, já está começando a corromper a sua imagem, por aí vai. Então, o prestígio também não é natural, nem é necessário. Então, o que um epicurista procura? Um epicurista procura, então, aqui, o número 1. Número 1, para ele, é importante. São os prazeres naturais e os prazeres necessários. Aí está, então. Ok, meu caro amigo, meu caro estudante? Então, está aí. Agora, o epicurismo não termina aqui, não. Tem uma outra coisa muito interessante, que está também na página 64, Eu acho que eu coloquei aqui no próximo slide para nós. Aqui está, é chamado de tetrafármaco. Então, vem aqui, vamos ver esse tetrafármaco. Tetra significa 4, Fármacos são medicamentos para você viver bem. Então, esse tetrafármaco sintetiza o epicurismo. São os 4 elementos sintéticos do epicurismo. Então, vamos ver lá. O primeiro, letra A. Primeiro tetrafármaco para você ser feliz. Para você viver uma vida voltada aos prazeres. Então, primeira coisa, não temer os deuses. Lembrando que um epicurista, ele não pensa no amanhã, ele não pensa no futuro. Ele não se preocupa, por exemplo, se existe céu ou se existe inferno. Porque um epicurista, ele só quer saber do agora. Para ele, o importante é o momento atual, é o hoje. O prazer não vale o de ontem, prazer não vale o de amanhã, prazer só vale agora. Se ontem você tomou uma cachaçinha daquela muito boa, foi ontem, está lá no passado. Se você não estiver tomando agora, o que adianta ficar sonhando com ela para o futuro? O prazer tem que ser vivido agora. Então, é para você ver. É vão, então, segundo o epicurista, o temor dos deuses. Ele não é um ateu, ele não está dissipando o ateísmo, mas ele está dizendo o seguinte, está colocando uma condicional. Se os deuses existem, os deuses estão cuidando da vida dele. Então, deixa os deuses cuidarem da vida dele para lá, que eu cuido da minha vida para cá. Em outras palavras, é isso, Então, não acreditar nos deuses. Esse é o primeiro medicamento. O segundo medicamento, B. Aqui está, B. O segundo medicamento é a morte. Não ter medo da morte. Não temer a morte. Mais uma vez aqui dizendo para vocês, então o sujeito está preocupado com agora. Então, viva o momento do agora e tudo quanto. Então, não ficar com medo da morte. Terceira coisa, aqui está, C. Qual que é o elemento número C aqui? Olha para você ver. Os prazeres estão à disposição de todo mundo. Todo mundo pode alcançar os prazeres. Comer, beber, dormir, os prazeres naturais e os prazeres necessários. Já falamos sobre isso. Quarto elemento, aqui está, D. Olha, D. A dor. A dor, ela é sempre passageira, tá ok? Todo mal, ele é breve.
Todo mal dura muito pouco. Tá vendo? O mal é breve. Ele passa logo. Ele é durável. Ou melhor, ele é de pouca duração, mas ele é suportável. Essa é a palavra que eu estava procurando. Estava aqui na minha frente. Então, a dor é suportável. Se você sentir uma dor que ela é insuportável, ela vai te matar. Né? Então, a morte, você não vai ficar preocupado com ela. O que é a morte para um epicurista? O homem é formado de átomos. O homem é formado de partículas. Né? Então, a morte é simplesmente a gente devolvendo as partículas para a natureza. Tá ok, meu caro estudante? Então, ó, toda dor ela é suportável. Tenha paciência. Você está com dor de cabeça hoje, né? Você não pode hoje, então, ver esta realidade, né? Você não pode viver alguma coisa que é importante. Então, espere, tenha paciência. A dor vai passar. Amanhã você vai estar sem dor de cabeça. Amanhã é outro dia. Tenha paciência, né? E quando você estiver bem, aproveite os prazeres. O epicurismo fez tanto sucesso, que quem vai gostar muito do epicurismo são os romanos. E os romanos vão elevar o epicurismo ao máximo. Então, aqui está, deixei um cantinho aqui na tela para mim subir, o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo também é uma filosofia voltada à busca do prazer. Mas não é o prazer natural e necessário. É um prazer, então, excessivo. É um prazer exagerado. É um prazer incessante. Gente, isso vai ser muito importante na construção, por exemplo, do Império Romano. Você pega um soldado romano. Vamos dar um exemplo aqui de um soldado romano. O soldado romano inteiro não tem medo de nada. Então, vão ensinar para ele a não ter medo de nada, inclusive dos deuses. Não vai temer os deuses, tá vendo? Então, vamos ensinar para ele essa letra A aqui, o tetafármaco. Ele também não pode ter medo da morte. Ele vai lutar. Vai ensinar para ele que o prazer está aí para ser vivido. E o prazer tem que ser vivido agora. Então, ele vai querer aproveitar o momento atual da melhor forma possível. Ele vai querer aproveitar o momento atual com tudo aquilo que a vida lhe oferece. Então, o romano, o hedonista, que busca um prazer exagerado, por exemplo, ele vai lá comer. Então, ele come, até não poder mais. Pois ele enfia a mão na garganta para abrir espaço para continuar comendo, para satisfazer agora esta necessidade sua. Então, é um prazer exagerado. Por isso que eu coloquei essa gravura aqui. Ó. Quem estudou em escola pública, né, eu também dou aula em escola pública, tem um livro chamado Filosofando. Não sei se foi o livro que você estudou filosofia lá, mas é uma gravura do livro Filosofando. E o Enem costuma tirar algumas questões do livro Filosofando, em filosofia. Então, aqui é a gravura que está lá, aqui. Esse sujeito aqui aproveitando a vida. Ó, você vê o tanto de bolo que ele tem aqui no prato, olha o tanto de fruta. Tem um cigarrinho aqui, tem uma xícarazinha de café, né? Está aproveitando um banhozinho quente, escutando uma musiquinha. Oh, maravilha! Então, ele está se deleitando. Então, os prazeres para um soldado são prazeres que eles devem viver agora. Então, o romano procura o exagero, o prazer como bem supremo. Prazer como algo mais importante que existe. Né? Então, por exemplo, ele vai até namorar. Ele vai namorar alguém. Ou eles vão fazer festas assim na noite inteira, semanas inteiras, orgias e por aí vai. Então, é o máximo do prazer. É o prazer hedônico. Lembrando que o hedonismo hoje é uma corrente filosófica muito forte, né? Então, as pessoas são muito hedonistas nos dias de hoje. Aí está, meu caro estudante, a terceira corrente do helenismo. Vamos para a última agora. A última é bem simples e bem rápida para a gente estudar. A última se chama ceticismo. Vai aparecer aí para nós. Ceticismo, número 4. Então, vamos concluindo, então, aqui agora. Número 4, aqui está o ceticismo.
lembrando para vocês que existem várias correntes céticas. Tem o ceticismo, por exemplo, de Górgias, que eu falei para vocês nos sofistas. O ser não existe, se existisse, não poderia conhecê-lo. Se conhecesse, não poderia comunicá-lo. Aquele é um modelo de ceticismo de Górgias, que é um ceticismo relativista. Você tem um ceticismo que nós vamos estudar mais à frente, que é de Michel de Montagnier, por exemplo, que é voltado para o individualismo. Você tem o ceticismo de Nietzsche, né? O niilismo de Nietzsche, por exemplo, contra a religião, etc. E você tem esse ceticismo aqui, que é o ceticismo de Pirro de Élida, que também vai morrer no ano de 270. Ele morreu no mesmo ano que Epicuro, no século III, né? E este é um ceticismo conhecido também como pirrorismo. Então, guarda aí o ceticismo pirrorista. E o ceticismo é muito fácil. O ceticismo é definido como a suspensão do juízo. Ok? Então, o cético diz que não existe nenhum conhecimento seguro. Não existe nenhum conhecimento verdadeiro. Todos os conhecimentos são incertos. Então, o que vai defender um cético pirrorista? Ele vai defender, então, que as coisas, elas simplesmente têm que ser vistas pelas suas aparências, pelas aparências das coisas em si. Então, não tem possibilidade de o homem conhecer nenhuma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. O único critério de verdade sou eu mesmo. É o homem mesmo. Então, é eu mesmo que vou definir o que é verdadeiro. Sou eu que vou definir o que é a verdade. Então, não existe uma verdade para todo mundo. Existe uma verdade para o indivíduo. Tá ok? Então, não temos nenhum conhecimento seguro neste mundo. Não temos neste mundo nenhum conhecimento, portanto, que mereça a atenção de todos. Ivonei, Então, diga, Eriston. é por isso que não acreditam em Deus? Evidentemente, né? Então, o ceticismo também é uma corrente que prega justamente isso. Deus, então, seria uma verdade incerta. Se podemos chamar de verdade. Deus seria a opinião de um indivíduo, que não corresponde à minha, por exemplo. Então, Deus seria um conceito que cada indivíduo tem que escolher para si. E ele pode ser questionado, portanto, eu vou suspender o meu juízo. Eu não vou querer entrar nem no mérito da questão. Se você acredita, problema seu, e por aí vai. É cada indivíduo fazendo o seu caminho pessoal, é cada indivíduo fazendo o seu caminho filosófico. Ok, meu caro estudante? Então, está aí. Ceticismo, isso é muito fácil, né? A suspensão do juízo. Então, nós vimos 4 filosofias. Engraçado, nós somos a soma dos 4. Defina aí um brasileiro para você ver. Um brasileiro é cínico, um brasileiro é dissimulado. Ele não fala a verdade o tempo inteiro. Né? Olha para você ver. Um brasileiro também é estoico, ele tem que se controlar diante de várias situações. Ele não pode tudo, ele aprende que ele não pode tudo. Então, o autocontrole é importante. Então, ele também é um estoico. Ele é um cínico, ele é um estoico. Ele também é um epicurista. Olha como é que os prazeres são bons, né? Como é que tem umas coisinhas geladas aí gostosas, os cangotinhos bons de cheirar e por aí vai. Né? Então, é para você ver como é que as coisas são. Então, o epicurismo, filosofia do prazer. Tá ok? Nós também somos céticos. Nós valorizamos o que eu acho, o que eu considero. Esse negócio aí de ficar isolado é uma bobagem, eu considero que isso é um erro, e tudo quanto, né? O que eu quero fazer e por aí vai. Então, o homem ocidental é a soma destes 4 elementos. Ok, meu caro estudante? Então, nós somos a soma dessas 4 coisas, dessas 4 correntes. Agora, deixa eu falar com vocês. A gente ainda tem alguns minutos, e nesses minutos que faltam, eu ainda preparei 2 personagens que não estão no livro.
Tá bom? É um plus para nós aqui, tá? Rapidinho, vou ver dois personagens importantes do helenismo, para mim finalizar o helenismo. Um é o Arquimedes, aqui está o Arquimedes, ó, Arquimedes. O Arquimedes é de Siracusa, ele também é do século III a.C., o mesmo período dos outros. E Arquimedes ele vai nascer nessa ilha italiana, mas ele vai se transferir para o Egito, porque lá, né, que nós temos Alexandria. Então ele vai ser um grande personagem de Alexandria. Ele vai se destacar porque ele é matemático, porque ele é físico, porque ele sabe muito de engenharia, porque ele inventa muitas coisas, que ele é astrônomo. Esse sujeito chamado Arquimedes é o grande cientista do mundo antigo. Ele colocava fogo num navio romano a 5 quilômetros de distância. Como é que ele colocava fogo num navio romano tão longe? Ele pegava espelhos, ele jogava o reflexo na vela dos navios e colocava fogo na vela dos navios. Olha que interessante. Ele resolvia várias coisas difíceis, por exemplo, a arquitetura. Vamos supor, a gente tem essa construção aqui, ó, tá vendo? E eu preciso levantar essa pedra de 20 toneladas e eu quero colocar essa pedra aqui em cima. Como é que eu faço? Simples. Ele vai resolver através da lei do empuxo. O que é essa lei do empuxo? Por exemplo, ele vai colocar uma tábua aqui embaixo, vai construir um caixote, tá vendo? Um caixotão alto, vai encher o caixote de água e a pedra vai subir. Quando a pedra estiver no nível que eu quero, é só empurrar para o lado de cá. Olha para você ver a lei do empuxo, que hoje resolve muitos problemas na física e tudo quanto. Então é o Arquimedes, um grande cientista do mundo antigo. E um outro personagem, para a gente finalizar, é também este aqui, chamado Ptolomeu. O Cláudio Ptolomeu é aquele que propôs o geocentrismo, pautado em Aristóteles. Inclusive, ele vai ser apoiado pela própria igreja, que também vai aceitar o geocentrismo. E o geocentrismo vai valer até a época de Copérnico, com o heliocentrismo. Depois o homem será colocado no centro do universo. Então, são dois autores do mundo helênico muito importantes, tá? Esses aqui são ligados à ciência do mundo antigo. O Arquimedes, né, com as suas ideias e etc. E, além do Arquimedes, o Ptolomeu. Aqui está, com o geocentrismo, o sistema geocêntrico. Então tá, meu caro estudante, aí, ó, que beleza. Finalizamos mais um capítulo, né? Então hoje produzimos bem, né? Se os senhores quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Tranquilo? Então nós vamos finalizando por aqui, tá? Um abraço para vocês e até semana que vem. E semana que vem nós vamos pegar a história, tá? E vamos terminar Karl Marx. Então, um abraço para vocês, até a próxima, tá ok? Falou, tchau para vocês. Boa noite, Ronei. Boa noite, minha filha. Tchau. Vai ter intervalo, Caleb?